Livro do profeta Ageu, Velho Testamento, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 2. Esta palavra que vai ser trabalhada nas células durante essa semana. Amém? Os pastores de rede já estão de posse dela. Amém? Pode enviar para você. Você não precisa se preocupar em anotar, só se você quiser também. Fique à vontade, você que é líder de célula, líder em treinamento. Eu quero abordar nesta noite um assunto que às vezes se torna recorrente, mas por causa do seu esquecimento, por causa da negligência que muitas vezes nós temos com ele, vez por outra o Espírito Santo nos faz lembrar, traz a nossa memória, e eu quero usar aqui uma técnica que o apóstolo Paulo usava muito. Ele falou, quero trazer-vos a lembrança, né? Porque a gente esquece. A gente esquece com muita facilidade. Então, se você quer dar um título para essa meditação, fique à vontade. Eu sugiro edificando a casa de Deus. Edificar é a mesma coisa que construir, né? Edificando a casa de Deus. E vamos ler o texto então a partir do verso de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Diga para o teu irmão, eles estavam pensando que não veio ainda o tempo. Às vezes você pensa, às vezes eu penso, nós pensamos e damos a mesma desculpa. Ainda não é o tempo. Há tempo para todo propósito, então vai chegar o tempo. Não é o tempo. Veio, pois, a palavra do Senhor, estou lendo o verso 3, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? E aí, a partir do verso... Vamos ler assim, ó, vamos lendo aí, pode acompanhar o 5 também, porque eu creio que é bem interessante para a gente entender melhor. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Esse é o descaso, é o desinteresse, deixa para lá, que às vezes a gente faz com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Mas eu não quero aqui falar do templo, do prédio, porque nós temos aprendido e temos ensinado, e temos tentado passar para vocês que hoje nós somos o templo. Nós somos o templo, Deus não habita nesse prédio aqui. Quando a gente não está aqui, o que Ele vai ficar fazendo aqui num prédio vazio? Deus habita nas pessoas. Diga, você é templo do Espírito Santo. E você tem que tomar muito cuidado para que o prédio onde Ele habita, que é você, não esteja em ruínas. Muitas vezes ele está em ruínas, a gente está todo quebrado, né? Todo dilacerado, e aí precisa haver toda uma reconstrução, haver todo um resgate, uma reparação, para que Deus possa habitar no nosso coração. Mas juntos, uma ordem que Ele nos deu, e lá em Efésios 4 diz que os 5 dons de ministério que existe, que Ele chamou uns para apóstolos, que é esse aqui, que toca todos os outros ministérios.
E chamou outros para profetas, porque não havendo profecia, o povo se corrompe, aquele que mostra o caminho. E chamou outros para evangelistas, que é esse maior aqui, que é o primeiro contato da igreja com o mundo lá fora. E chamou outro para pastores, que é aquele que casa com o rebanho. Tem que haver casamento, senão não tem como pastorear. E chamou outros para mestres, que é aquele que dá aquela palavra mais profunda, que tira a sujeira dos lugarzinhos assim mais difíceis. Os 5 dons de ministérios que Deus deu à igreja. E até pouco tempo a gente entendia isso como cargo. Tanto é que nós temos evangelistas aqui. Como cargo, não é cargo. O texto de Efésios diz que essas pessoas receberam esses dons para quê? Para treinar a igreja. Treinar a igreja para quê? Para que ela faça o seu serviço. Qual é o seu serviço? A edificação do corpo de Cristo. Quem é que faz a igreja crescer? A igreja. Esse texto diz que a igreja faz a igreja crescer. Nós temos que edificar, nós estamos edificando uma casa para Deus. Por que nós estamos tão focados em ganhar tantas almas? Para sermos famosos? Não. Deus nos livre e guarde. Para nós ter aqui a catedral, não sei das coisas. Não, também não. Não é esse o nosso objetivo. Nós fazer um prédio assim suntuoso, todo envidraçado, que chame atenção. Não. Se Deus permitir, amém. Mas não é esse o objetivo. Não é mesmo de verdade. O prédio teria que ser simples, né? E servir aquilo que nós precisamos. Que às vezes é muito suntuoso, mas não tem não acomoda aquilo que nós precisamos. Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos ganhar muitas pessoas, porque o nosso Deus é grande, a casa para Ele tem que ser grande, e quanto mais pessoas, maior é a casa de Deus. É só esse o nosso sonho. Mas então nós estamos edificando a igreja. Tá? Mas aí a gente começa a perceber que Deus começa a nos abençoar. E agora tem esses planos maravilhosos aí do governo, né? Da Minha Casa Minha Vida. Eu até traduzi para o My House, My Life, né? Você pode falar até em inglês já, entendeu? E aí então a gente corre por conta da nossa casa, e nós corremos por causa do nosso trabalho, e nós corremos por causa dos nossos estudos, e nós estamos sempre colocando uma ou outra desculpa aqui e ali, para nós não nos envolvermos e fazermos e desenvolvermos o nosso maior chamado, que é edificar a casa de Deus. A começar até pela nossa própria vida, edificando a nossa própria vida. São muitas as desculpas. Não, pastor, o senhor pode contar comigo, mas depois que eu me formar. Não, pastor, estamos aí, assim, eu entendi, mas deixa eu me casar primeiro. Depois que eu me casar, eu creio que as coisas vão acalmar, entendeu? Ô, pastor, mas deixa nós criar, as crianças são muito pequenas ainda, ele é bebê, sabe, dá muito trabalho. Então, aí é muito frio, daí é calor, o senhor sabe como é que é, né? Criança desce por qualquer coisa, então, criança agora virou problema, gente. Criança não é problema, criança é bênção. Ah, entendeu? E assim, então, deixa eu comprar o carro primeiro. Deixa eu terminar de pagar minha casa, e assim nós vai, né? Olha, pastor, é que eu estou perseguindo uma promoção lá, então eu preciso fazer hora extra, né? Então eu não posso, assim, me envolver muito, sabe? Eu tenho muitos compromissos. E é isso que o povo estava fazendo. Cada um correndo por conta da sua própria casa. E aí, alguns de nós que estamos aqui, estamos vivendo uma situação semelhante, de aperto. A coisa não anda, não funciona, não acontece. E você até é fiel, dizimista e oferta, mas acontece que tem um pequeno detalhe, que você está priorizando outras coisas. E Deus diz assim, quando você traz o salário, você põe no saco furado. Viu o que ele diz ali? E quando você traz, o pouco que você traz, eu assopro. Vai tudo embora. Por quê? Porque por causa da minha casa. A tua casa está bonita, mas a minha casa ainda precisa ser construída. A minha casa está em ruínas. E quantas ruínas estão em Bento Gonçalves hoje? São teus amigos, são teus parentes, são teus colegas, são teus vizinhos, pessoas com as vidas destroçadas, que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E quem é que Deus quer usar para que elas sejam restauradas? Você. Você que Deus quer usar, não precisa nem viajar para o exterior. Começa evangelizando italiano que mora na tua rua, na tua quadra, né? Ou na tua família. É bem fácil.
sabe? Bem fácil. Então, assim, ó, nós precisamos muito mesmo repensar nossos valores. Nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, mas geralmente nessa área ele fica por último. E Deus então está triste aqui com o povo, e ele levanta então o profeta e diz, olha, fala para eles aí que, eles perguntam por quê? Por causa da minha casa. A minha casa está vazia. Hoje nós vivemos na era dos projetados, né? Tudo é planejado. A gente planeja os filhos, nós vamos ter um agora, daqui tantos anos nós vamos ter outro. Eu vou me formar em tal ano assim eu vou comprar um carro, a casa eu termino de pagar em tanto tempo. E a gente muda para casa nova, e aí os móveis são planejados. E glória a Deus por isso, não tem problema nenhum quanto a isso, é tudo planejado. Mas quer ver, eu vou dar só uma pequena dica. Quando você projetou a sua casa, você se lembrou de ter lá um lugarzinho para você ter o seu material, aonde você ia se encontrar com Deus, aonde você ia poder ficar sós com Ele, sem ninguém te perturbar? Constava isso no seu projeto? Geralmente não, né? Para vergonha nossa. E depois que a gente se muda, como faz falta esse lugar? Faz falta ou não faz? Levanta a mão quem acha que faz falta. Pois é. Aí a gente começa que nem lá na minha terra, na fronteira, faz um puxadinho, né? E puxa para cá, já está quase no chão lá, e puxa para lá, para tentar acomodar. Você nunca pensou nisso, né? Sabe? Parece uma coisa boba, mas é a prioridade que nós damos para as coisas. Né? Teria que ser um lugar, então tudo é planejado, tudo é projetado na nossa vida. Nós vivemos na era do planejamento e não há problema nenhum com isso. Ah? As nossas vidas estão tão minuciosamente organizadas, às vezes, que não tem mais nenhum lugar para a criatividade. Não tem mais nenhum lugar para Deus se mover, para Deus agir, porque é tudo tão quadradinho, né? Eu levanto às 7 e às 8 estou no trabalho, e trabalho até meio-dia, e almoço, e depois eu pego a 1h30, e vou até às 7, e assim vai, né? E depois eu vou para a faculdade. Estou dizendo para você não estudar? Não estou falando. Eu creio num evangelho de crescimento, você tem que estudar, sim. Se Deus abriu a porta, né? Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai estudar, vai se mover. Mente passiva, nem pensar, né? É um problema, mas há tempo para todo propósito. Em primeiro lugar, vem as coisas de Deus. Depois o resto. Em primeiro lugar é o nosso maior chamado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em primeiro lugar é ide fazer discípulos. Ah? Abra sua Bíblia em Apocalipse, que é um livro que amedronta muita gente, principalmente nesses últimos tempos que os sinais estão aí acontecendo todo dia. Apocalipse 3:20, um texto muito conhecido, que a gente até já sabe de cor. É ou não é? Quem sabe de cor esse aí? Eis que estou à porta e bato. Gente, temos um problema aí com essa igreja aí. Era uma igreja, tinha tudo do bom e do melhor. Segundo eles, né? Só tinha um problema, deixaram Jesus de fora. Fala para o teu irmão, quem sabe se a tua casa não está assim. Tudo bonitinho, planejado, arrumado, perfeito. Só que Jesus está do lado de fora, ó. Você já viu alguém bater do lado de dentro? Já viu alguém bater na porta pelo lado de dentro? Ó, deixa eu sair. Quem bate é porque está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Diga para o teu irmão, se ele está na porta batendo, é porque ele ficou lá fora. Se alguém ouvir a minha voz, e eu espero que alguém ouça a voz dele hoje, e abrir a porta. E aí a maçaneta é só pelo lado de dentro. Pelo lado de fora é aquela maçaneta dura que você não consegue abrir. Jesus não arromba a porta. Jesus não faz você fazer coisas que você não quer. Houve uma época da minha vida que eu estudei, já falei várias vezes aqui, sobre todas as religiões, só não li o São Cipriano, que eu também não era louco nem nada, mas deu vontade. Mas o resto que vocês leem aí, eu sou PhD. Sou mesmo. Li Cabala, li tudo que vocês possam imaginar. A pessoa vem conversar comigo e diz, isso aí eu já li, cara. Já vi tudo esse negócio aí. Por que eu fiquei com Jesus? Porque Jesus não violenta as pessoas. Não violenta as pessoas. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele
e Ele comigo. Ah, tudo muito bonito, né? Tudo muito organizado, tudo planejado, tudo lindo, perfeito. Pequeno detalhe, deixou Jesus de fora. Jesus faz parte dos teus planos? Quando a gente começou o ano aqui, eu falei, pelo amor de Deus, esse ano não confunda Deus com um carimbo de borracha. E você vem com a agenda toda cheia, só para ele carimbar assim, aprovado. Isso aí mexeu com um dos nossos meninos aqui, que já estava com toda a vida organizada. Ele, opa, vamos pegar uma borracha, vamos zerar tudo aqui e vamos apresentar nossa agenda para o Senhor. Para o Senhor. Senhor, tu quer que eu more aonde? Senhor, onde é que o Senhor quer que eu trabalhe? Senhor, o Senhor quer que eu case com quem? O Senhor quer que eu estude o quê? Você tem feito isso, querido? Você tem feito isso? Você consulta o Senhor para as coisas? Ele é o dono da casa aí, que é você. Ele governa, Ele manda. Ele pode arrumar os móveis do jeito que Ele quer, apesar de você ter planejado tudo, né? Do seu jeito, da sua maneira, do seu gosto. Eu sempre brinco que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que Ele faz é uma grande bagunça. Tira tudo do lugar. A pessoa, mas pastor, parece que estava tudo tão bem, agora eu me entreguei para Jesus e a minha vida virou de cabeça para baixo. Claro, estava tudo arrumado do seu jeito. Agora Ele é o Senhor. É o Senhor, né? Você convidou Ele para ser o Senhor, aquele que manda, o soberano. Então diz, olha, eu não quero a geladeira aqui, eu quero a lá. Sofá, não gostei aqui, eu quero o sofá assim. Esse tipo de livro aqui eu não quero aqui na minha estante, pode botar fora. Entendeu? Esse tipo de música eu não gosto de ouvir, pode se desfazer, pode jogar no lixo. Entendeu? É assim que funciona, Ele é o Senhor. Nós passamos a vida inteira, como a gente é esquisito, né? A gente passa, alguns de nós, 40, 50, 60 anos, dirigindo a nossa vida, não deu em nada. Entregamos para Jesus e queremos continuar dirigindo. É Ele que dirige agora. Entendeu? Está tudo do seu jeito na sua vida, do jeito que você queria, do jeito que você gostava, mas agora é do jeito dEle. Do jeito dEle é melhor. Do jeito dEle é melhor. Então, eu aprendi desde longa data que a obra de Deus, feita no tempo de Deus, da maneira de Deus, sempre tem a provisão de Deus. Sempre, 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 sempre. Como é que está a sua vida, querido? Vai dando uma examinada aí. Essa era a igreja lá de Laodiceia. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, ele diz assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Já em Pedro, lá Pedro fala em 1 Pedro 2,5, ele nos alerta, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Diga para o teu irmão, você é a casa de Deus, é a sua habitação, é o templo, o lugar onde Deus habita. Pergunta aí para ele assim, bem a queima-roupa agora, como é que está a casa de Deus? Organizada, quebrada, destruída, como é que está? Então, alguns estão descobrindo aqui o segredo. Por que as coisas não andam para você? Porque você está com outras prioridades. Jesus deu a dica, Jesus é maravilhoso. Ele sempre falou, né, aquilo que a gente precisa. Buscar em primeiro lugar. A gente sabe de cor. Esse é o problema. A gente fala com os crentes, eles citam um versículo atrás do outro. Eu sempre digo assim, querido, eu queria que tu soubesse menos e vivesse mais. Soubesse meio versículo e vivesse, do que saber tudo e não viver nada. Então, acho que é mais fácil saber menos e praticar mais. Buscai em primeiro lugar. Vamos lá, completa para mim? O reino de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pergunta para o teu irmão, tem sentido falta de algumas coisas ou não? Mas você tem colocado o reino dele em primeiro lugar? Eu tenho uma frase que eu me tornei famoso, pode copiar, não vou patentear. Bíblia vivida ao contrário não funciona. Eu busco em primeiro lugar todas as demais coisas, é isso que eu faço todo dia. Vou dormir tarde, corro que nem um doido.
sua camiseta. Para agradar um patrão que é insaciável. Porque ele foi tomado pelo capitalismo, então nunca está bom. Como é que foi a safra esse ano? Quebrou o recorde, mas podia ter sido melhor, né? Entendeu? Sempre podia ter sido melhor. A tua alma é insaciável, nós aprendemos isso no Corção, né? É um saco sem fundo. Você põe coisa, nunca está bom. Então não tenta. Tá? Então a gente vive procurando todas as demais coisas e quando sobra um tempinho, e aí nós vamos ver que não sobra tempo nunca, né? Aí nós vamos buscar o reino de Deus. E aí queremos que a Bíblia funcione. Diga para o teu irmão, não vai funcionar. Tem que ser como Jesus disse. Em primeiro lugar. E sabe que vai sobrar tempo para tudo o resto e a nossa vida vai ser uma vida de qualidade. Tá? Mas geralmente a gente se ocupa demais com as nossas coisas e deixamos Deus, a sua obra, a edificação da casa dele em segundo plano. Como reflexo, nós sofremos, né? Sofremos os reflexos, aliás, dessa nossa escolha, né? Até mesmo material. E aí começamos a correr atrás das coisas, e quanto mais você corre atrás das coisas, menos elas vêm. É assim que funciona. E aí você corre mais, e elas não vêm, e aí você corre mais. E aí está correndo. E eu já tenho dito, e eu quero abrir os teus olhos para você vigiar nesse ponto. Uma característica desse ministério, Igreja Batista Nacional Ágape de Bento Gonçalves. Uma característica desse ministério aqui na Serra Gaúcha. Nós não corremos atrás das coisas. Se você está correndo atrás das coisas, vá orar que tem alguma coisa errada contigo, querido. Elas vêm na sua mão, sabia? É assim que funciona. Quem já viveu essa experiência? Levanta a mão aí. Olha aí, ó, dá uma olhadinha para trás aí. Não funciona. Você fica correndo atrás, tem alguma coisa errada. Você ora, Deus sabe o que você precisa, vai vir na sua mão. O salmista diz assim, inútil vos é deitar tarde, levantar cedo, comer o pão que penosamente granjeastes. Olha só a diferença aos seus amados. Quem é amado do Senhor aí? Ele dá enquanto dormem. Será que Jesus não sabe das nossas necessidades? Sabe. Sabe. Teve um dia lá em Nova Prata, que igreja pequena, começando, eu recebi um colega lá em casa, um pastor. E naquele dia nós não tínhamos nada para tomar café. Não tinha pão, não tinha leite. E tínhamos oração no prédio, que era lá no centro, 6 horas da manhã. E eu fui orar com ele e fomos lá. Deus teve que trabalhar muito forte comigo para eu aprender a depender de Deus, que é outra coisa também. Diga para o teu irmão, uma coisa é você dizer que depende e outra coisa é você depender. Essa experiência nos marca, sabe? São coisas que a gente traz à memória, que, né, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu não falei nada para o colega, né, querido? Quando você recebe um colega em casa, né, gente? Você quer fazer o melhor, né? Você vai lá e, né, Samba, dá uma melhoradinha no negócio, né? Nunca mais esqueci daquele X lá, né? Outra hora eu conto para eles, né? Glória a Deus. Fomos para a oração. Quando voltamos, eu morava numa casa bem na entrada da cidade de Nova Prata, ela está lá até hoje, continua com a mesma cor, inclusive. E é bem na subida, então me botaram numa casa que até para guardar o carro na garagem, porque ainda gastava gasolina. Uma benção, né? Gastava meio tanque só para subir. Quando nós estamos subindo, eu tinha um Palio branco. Quando eu estava subindo, ele falou, pastor, segura aí, que tem um negócio na garagem, homem. Eu digo, segurei o carro meio na subida e tal, ele desceu, foi lá. Tinha um pão caseiro, dentro de um saco plástico, estava fumegando ainda. E uma garrafa PET com 2 litros de leite. Quem levou lá? Só pode ter sido um anjo. E aí depois eu inventei de contar para ele, né? Daí estraguei o café do pastor. O pastor mais chorava que tomava café. Né? Esse é o nosso Deus. E agora eu quero te perguntar, igreja, o que vocês têm de diferente de mim? Deus me ama mais do que vocês? Qual é a diferença? Tem uma diferença. Eu abandonei tudo na minha vida quando Ele me chamou para me dedicar ao trabalho dEle. 24 horas por dia.
todos os dias do mês, todos os meses do ano, e todos os anos enquanto Ele me der vida para isso. E foi misericordioso comigo, né, que me permitiu viver mais um tempo. Né? Então, querido, não precisa correr. Você está tomando o caminho errado. A gente começa a se comportar como as pessoas lá fora. E que testemunho nós vamos dar para elas se nós estamos aí correndo. Primeiro lugar, nosso chamado, ganhar almas. Edificar uma casa para Deus. Ser um líder na casa de Deus. Cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Deus nos deu um sonho. Esse sonho é enorme, é tremendo. Já está acontecendo. Mas eu fico muito triste às vezes, porque eu fico vendo pessoas que pensam que não estão nem aí, né? A coisa está andando e eles não estão nem aí. Eu quero que você esteja totalmente envolvido para você poder experimentar o que Deus tem feito nas nossas vidas como igreja. Quanto do nosso tempo diário é reservado para a edificação da casa de Deus? Quanto do nosso tempo diário nós reservamos para a edificação da casa de Deus? Para fazer uma visita, não precisa ficar 4 horas lá, gente. Nem ficar jantando, almoçando, tomando café com todo mundo. Não precisa, não. Vai lá, faz uma visitinha, fala do amor de Deus, ora com a pessoa. Sabe, entrega um folheto. Nós estamos entrando agora, a partir de julho, numa situação aqui como igreja, que uma pessoa vem aqui, é proibido ela sair daqui sem na próxima semana ter recebido 2 coisas. Um telefonema e uma visita. No mínimo, um telefonema e uma visita. Quem vai fazer isso? Nós, os pastores? Também. Mas nós precisamos de ajuda, não precisamos? É ou não é? Outro dia eu vim pregar aqui na sexta-feira, que eu fazia tempo que não ministrava na sexta, por causa dos meus compromissos, mas aí eu fiquei impressionado com a quantidade de gente nova. Eu digo, eu não conheço mais ninguém, tia. Que coisa boa, né? Amém. Gente nova vindo. Mas essas pessoas precisam ser cuidadas. Precisam ser consolidadas. Então, para encerrar, eu quero que você abra lá em Efésios capítulo 4. Pastor, de novo, Efésios 4, até você aprender. A hora que você aprender, a gente para de falar de Efésios 4, né? Entendeu? Efésios 4, para nós, hoje, como igreja, é texto de trabalho, é ferramenta. Tudo que nós fazemos está aí. O pessoal tem me perguntado, onde é que vocês tiraram isso, pastor? Eu digo, sabe que o incrível que é da Bíblia, tia? Tudo da Bíblia. Nada fora da palavra. Reunido de casa em casa. Está lá, eles reuniam no prédio de casa em casa. Está lá em Atos dos Apóstolos. E esse negócio de fazer discípulo, estamos só obedecendo, e de fazer discípulos de todas as nações. Dar em discipulado. E consolidação, de onde é que tiraram, pastor? Da Bíblia, vou mostrar para você. Tá bom? Efésios 4. A partir do verso de número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Querido, durante muito tempo, a igreja ficou cuidando uns dos outros dentro do prédio. O diabo não está nem aí, gente. Nós vamos fazer 24 horas de adoração. Que nós estamos gravando CD, DVD. O diabo não está nem aí. Não estava nem aí para nós como igreja. Sério. Entendeu? Nada contra. Sou da adoração, sou adorador por excelência. Vamos fazer 24 horas, não tem problema. Mas a hora que essa igreja decidiu sair, o inferno se levantou. Porque ele não quer que o exército saia do quartel. Deixa eles lá afiando as baionetas, lustrando as granadas, regulando os canhões, arrumando a antena do rádio. Já tem uns militares aí que vão se achar aí, né? Entendeu? Fazendo comida boa no rancho para os soldados. Entendeu? Tudo, o diabo não está nem aí. Agora, quando a igreja diz assim, nós vamos sair, nós vamos ganhar essa geração, nós vamos ganhar os nossos vizinhos, nós vamos ganhar os nossos parentes, nós vamos ganhar os nossos colegas de trabalho, já estão inventando coisa. Estava muito bom, fiquem quietos aí dentro do prédio, uns ensinando os outros, falando em inglês estranho, profetizando uns para os outros, né? Como é bom ouvir uma palavra profética, não é? Eu também gosto, eu sou alvo de... Mas não é isso, a igreja não é só isso. Tá? Olha só para que Deus deu esses homens, e nós temos homens e mulheres dons sentadinhos aqui esta noite. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu, querido?
Não, não sou eu que vou te cobrar, viu? O negócio, ó, é outra instância. Foge da minha alçada. Mas vamos lá. E outros para pastores e mestres. Qual é o objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Cadê o glória a Deus? Tá, Deus levantou esses homens, essas mulheres, dons. Diga para o teu irmão, para você ser aperfeiçoado. Diga para ele, mas para de ser crente carrapato. Conhece crente carrapato? Não. Come, vai explodir. Vai explodir. Ou crente Rio Jordão. Mar Morto, aliás. Só recebe e não distribui água para ninguém, né? Olha lá no mapa, você vê que o Mar Morto recebe água de tudo que é lado. Mas ele não distribui água para nenhum. Por isso que a água dele não serve para nada. Tá? Diga para o teu irmão, não seja crente carrapato. Não seja crente Mar Morto. Tá? Nós tivemos um rio que passou aqui, lembram? Que Deus queria fazer com que essas águas se tornassem saudáveis. Amém? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Como eu gosto do Paulo, porque ele tem essa técnica de inchar, né? Dá uma infladinha no nosso ego, põe a gente lá em cima, né? Com vistas ao aperfeiçoamento. Que coisa pomposa, né? Já pensou? Aperfeiçoamento dos santos. Agora vem a parte, diga assim, ó, vem a parte que tu não gosta, meu irmão. Para o desempenho do seu, o quê? Serviço. Bem igualzinho que está no hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Até o nosso hino é preguiçoso, gente. Jesus Cristo. Quando é que nós vamos trabalhar deitado eternamente em berço esplêndido? Fala assim para o teu irmão, ô irmão hino nacional, faz favor, acorda, né? Está na hora de acordar, né? Se mexer. Olha só, será que nós já chegamos lá? Então aqui tem a palavra para aqueles que não estão se mexendo. E para aqueles que já estão se mexendo e que acham que já está bom, olha só qual é o alvo. Com Deus, a coisa é bem mais elevada. Eu já tenho dito para vocês, quero repetir. Tem gente que vem para mim com esse argumento. Ah, o cara não é crente, pastor, mas ele tem caráter. E daí, grande coisa, caráter, todo ser humano tem que ter. Deus não quer caráter, Deus quer perfeição. O padrão, ó, é lá em cima. Não vê que esse negocinho de caráter. Deus quer caráter, sim, mas Ele quer perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É esse o alvo. Olha só, vamos ver se nós chegamos lá. Até que todos, viu? Não é para deixar ninguém de fora. Diga para o teu irmão, você está ouvindo, meu irmão? Não tem como dar curva aí. Entendeu? Não vem dar curva aqui, não, mas não é para mim, é para todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, aí já está lá top, né? Já está no top, mas vai um pouquinho mais além, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. E eu quero pular para o verso 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga para o teu irmão, agora você também não vai ficar de fora. Fala para ele, você não vai ficar de fora. De quem todo o corpo, dê até aquele dedinho minguinho que é feio, né? Mas é necessário. De quem todo o corpo, bem ajustado, de onde é que nós tiramos consolidação, de consolidar as pessoas? Daqui. E, o que diz aí? Consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Qual é o nosso serviço, igreja? Edificar uma casa para Deus. Quanto tempo do teu dia você dedica para edificação? Mas Deus, eu faço e trabalho, as coisas não acontecem. Pois é, você corre por causa da sua casa, e a minha casa está em ruínas. É isso que está acontecendo. Aí você põe o salário no bolso está furado. E você traz um pouquinho que você conseguiu juntar, e quando você traz para casa, eu dou um assopro, e ó, você foi. Por quê? Porque a minha casa você deixou segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Vamos ficar em pé? É umas palavrinhas que a gente não gosta de ouvir, né? Mas precisa.
Ah, como precisa. Vou ensinar um segredo para você, irmão. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. É assim que funciona. Para você que é fiel, eu tenho uma palavra esta noite. Eu já passei por tanta coisa na minha vida que eu ficaria o resto da noite aqui falando. Vocês conhecem a minha história. Tem gente que é companheiro meu aí já de... Você que é fiel. Você que é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Pode até escassear. Pode até apertar. Mas não vai faltar. Sabe por que não vai faltar? Porque eu fui moço e hoje sou velho. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Faz prova. Nós crescemos tanto, nós somos tão engolfados, tão englobados pelo capitalismo, pelo dinheiro, que a gente não ora mais, Davi. Você ora para comprar sapato para suas filhas? Duvido. Você vai lá e compra, né? Compra no cartão. Você não ensina mais seus filhos a pedir. Quer fazer uma faculdade, vai orar? Papai não pode pagar, mas o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Vai orar. Você sai correndo e paga em 24 vezes, né? Um juro. E aí você está sempre atolado. E aí quando tem um evento, tem igreja, você nunca pode participar de nada. Vocês vão me acreditar que tem gente chiando aí por causa dos 80 pila aí, do dia 19 de junho, gente? Pelo amor de Deus, vai na pizzaria, gasta 150 conto ali, às vezes com uma pizza ruim. Nossa, né? 80 reais para você participar do nosso evento de confirmação de votos. Uma vez lá, quando eu fiz o primeiro encontro aqui, meu irmão disse, pastor, era 50 reais na época. Muito caro. Eu digo, cara, se tu não tem 50 conto para gastar com a tua esposa, você acha que ela não merece? O que eu vou fazer, né? Vou orar por você. Ora, pede para Deus. Tem que ir para o encontro com Deus, não tem dinheiro. Ora, gente, ora. Vamos parar de fazer vaquinha, né? Entendeu? Vamos orar, vai orar. A gente já foi em encontro para o Rio de Janeiro. Só com a comida da viagem. Frango farofado. Sanduíche. Tanta coisa para contar. Cadê essa igreja? Os irmãos lembram, né? Quando se orava para tudo, né? Hoje a primeira coisa, não dá, pastor, eu estou sem dinheiro. Mas nem orar, não orou, tia. Mas vai orar. Quer um instrumento, vai orar. Precisa de aumento, ora. Precisa de promoção, ora. Ensina os teus filhos a orar. Quer uma calça? Precisa, vai orar, meu filho, ora. É assim que eles vão aprender a depender de Deus. É assim que eles vão ver Deus falar na vida deles. Um dia nós estávamos preocupados com o futuro do Felipe, nosso filho. Estava preocupado. Eu e a pastora conversando. E ele falou assim para nós. Não se preocupem comigo. Eu me criei vendo Deus sustentar vocês. E se Ele tem um chamado na minha vida, vai me sustentar também. Eu me criei vendo Deus sustentar vocês. Eu sei de onde que vem as coisas. Para quem que a gente tem que pedir? É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Depois lá adiante eles vão ministrar na nossa vida, né? Dizer, cadê a fé que você me ensinou? Vai orar? Amém? Diga para o teu irmão, com todo amor, meu irmão. Precisa muito amor para o que você vai dizer para ele agora. Com todo amor, meu irmão. Deixa de ser relaxado. Vai orar. Deixa eu dizer uma coisinha para ti, igreja. Não se engane. Não se deixe enganar pelos fogos de artifício, pela cortina de fumaça, pelos teatros que acontecem ao teu redor. As pessoas estão desesperadas por Jesus. Só Jesus pode fazer alguma coisa.
Você é o representante dele na terra. É através da sua vida que ele vai fazer. Fecha os teus olhos, vai pensando um pouquinho aí. Como é que está a casa de Deus? Começar pela tua vida. Está inteira, está em ruínas? Se está em ruínas, hoje é tempo de reconstrução, de reparação de muros, fechar toda a brecha,